Olá, Bruno. Muito obrigado pela gentileza do convite. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. A honra é minha. Eu estava falando justamente isso assim que eu acabei de começar a live. Que é uma honra te receber. Eu sempre fui teu fã, te ouvi na rádio anos e anos, e jamais imaginei que um dia eu estaria aqui tendo essa oportunidade e a honra de te receber. Eu comecei a live falando assim, às vezes tem caras tão grandes que eu nem sei porque eles me dão bola e acabam vindo aqui. Estou às suas ordens. Você geralmente você sempre está acostumado a conduzir, entrevistar, comandar, então eu quero que você fique super à vontade aqui. Quando você também quiser me questionar, fique à vontade. E eu queria te fazer uma primeira pergunta. Você está Claro. totalmente confortável em a gente falar sobre questões políticas também? Também, claro, sem dúvida. O dia a dia, o cotidiano, que é o meu trabalho, né? Eu trabalho como jornalista e vários assuntos passam pelo trabalho da gente diariamente. Por exemplo, hoje a gente está correndo atrás aí da eleição americana, né? Para saber o que vai dar. Se vai dar o Trump, se vai dar Harris, enfim. É o nosso dia a dia. Sim, sem dúvida. Mas é que às vezes o jornalista profissional ele fala sobre a política, mas ele tenta assumir uma posição imparcial e não opinar, né? Então é nesse sentido. Eu sempre coloco o Caio, não dentro do Manhattan, mas quando eu estou com o Caio em um podcast ou outra coisa assim, ou mesmo o Lucas, eu sempre coloco eles em situações que eles falam, não faça isso, eu não posso me posicionar. Mas eu começaria porque o título é O Brasil do Amanhã, né? E aí eu estava pensando, eu ainda me julgo ainda jovem e a minha percepção é que o Brasil ele só realmente começou a andar depois da redemocratização. Eu não sei se é uma impressão errada em razão da minha juventude, mas o sentimento que eu tenho é que as coisas estavam bem amarradas até então. Você concorda com isso ou você viu realmente que as coisas aceleraram e melhoraram ou não tem essa correlação? Olha, acho que a gente precisa entender o seguinte: cada momento da história do Brasil, do nosso país, ele tem um determinado contexto histórico. Então, se você pegar, por exemplo, o regime autoritário, que sobe ao Brasil em 64 e vai até 85, ele foi sim um período de desenvolvimento. Mas ele foi um desenvolvimento com a participação muito grande do Estado na economia. É um período em que apareceram várias empresas estatais com o final de Brás. Já tinha Petrobras, mas Eletrobras, outras Brás apareceram na época. Então era um modelo que foi engendrado, provavelmente pelos pensadores militares, de desenvolver a economia brasileira com uma forte presença do Estado. Isso não era novidade na história do país. Aliás, a nossa Revolução Industrial, vamos dizer assim, no sentido mais importante, ela começou com a participação do Estado. Começou antes, começou com Vargas, mas através de uma participação firme do Estado também na economia. Então nós tivemos o período Vargas, com a participação do Estado, e a criação da Petrobras, inclusive, foi no período Vargas. Depois tivemos, no período autoritário, várias e várias empresas estatais, mas que elas se esgotaram naquele período. Então, da Constituição de 88 para frente, o país tem tomado uma outra direção que não exatamente através das empresas estatais, como nós vimos no passado. Mas você não acha que isso foi ao custo de um endividamento muito grande? Sim, eu acho que sim. Pelo seguinte, quando a gente fala sobre empresas estatais, a gente precisa entender, bom, alguns outros países do mundo têm empresas estatais? Tem. A França tem empresas estatais. A Itália tem uma empresa estatal chamada Enel, aqui no Brasil, que é responsável pela distribuição de energia em boa parte da cidade de São Paulo. Mas quando a gente fala em estatal, a gente não pode confundir a estatal como se ela fosse uma entidade completamente desligada da economia, desligada daquilo que está acontecendo. Ou seja, uma empresa estatal não pode ter privilégios diferentes do que tem uma empresa privada. Então, os seus funcionários, por exemplo, não podem ter estabilidade.
se tiverem estabilidade, ou se tiverem determinados privilégios, você tem uma concorrência diferente. Então, uma questão é, você tem uma empresa estatal dentro da economia capitalista que concorra com as empresas privadas, e outra coisa é o seguinte, eu tenho um monopólio, como teve a Petrobras durante muito tempo. Ou seja, se eu sou monopólio, sou eu que compro, vendo, eu vou prospectar, eu vou refinar, etc, 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 você vai poder só comprar de mim. Agora, uma economia dinâmica dentro dos moldes do capitalismo, ela pressupõe a concorrência. Pode ser com o estatal? Pode. Mas ela tem que concorrer com outras empresas privadas para que a gente possa alcançar um nível de desenvolvimento melhor e uma oferta de produtos mais barato para o cidadão de uma maneira geral. Eu comentei isso porque o meu sentimento é realmente o Brasil cresceu muito, mas ainda assim não era uma economia expressiva, diferente do que é hoje, por mais que tenha aí uns desarranjos, nós estamos entre as 10 maiores economias, só que ela cresceu ao custo de muita dívida e com aquela dinâmica de mercado fechado. E pouco depois, na verdade, quando entrou o Collor, né, que ele abriu o mercado, tirando o fato corrupção, etc., impeachment, eu senti que dali para frente a economia deu uma acelerada, não só em números, porque em números em muitos anos nem foi tão bem, mas em relação de abertura do Brasil se conectar de uma forma muito mais atualizada com o mundo afora, de a gente ter acesso aqui, né? Eu não estou aí, mas enfim, o Brasil ter acesso à tecnologia de ponta. Antes a gente não podia nem ter tinha que fazer a muamba do computador moderno, porque não podia, tinha que comprar, eu não lembro as marcas, mas tinha que comprar, sei lá, Gradiente ou CC. Cobra. Cobra. Então, era um negócio, as pessoas até brincavam, nossa, a gente andava de charrete, porque os carros eram uma tranqueira, e se liberou, começaram a chegar carros melhores, e tudo isso impulsionou, e dali para frente, de fato, tiveram alguns anos de crescimento econômico, mas mais do que isso, de amadurecimento de modelo mesmo de prosperidade. E aí eu não sei se é porque, e aí é onde eu vou aqui fazer uma provocação para quem está acompanhando e para você, eu não sei se é porque eu também fui muito fã da época da gestão do Fernando Henrique mesmo, como estadista, por ter organizado a máquina, por ter implementado tantas mudanças. Então é por isso que eu fiquei com o sentimento que dali a gente deu uma engrenada, já que, de novo, né, já que a gente está falando do Brasil de amanhã, que nunca chega, né, mas esse era o sentimento na época. Mas olha, eu concordo com você. Eu acabei de ler o livro do Fernando Henrique Cardoso, que foi meu professor na Universidade de São Paulo. E o título do livro é A História que eu Vivi. Acabei de ler o livro. Deve ter umas 600 páginas. E ele conta exatamente como é que as modificações econômicas aconteceram no nosso país no período que ele estava. Ora, por exemplo, a quebra do monopólio da Petrobras foi feita no governo dele. Só a Petrobras poderia prospectar petróleo. Ele abriu, né? É verdade que apanhou bastante. Mas ele, por exemplo, foi o responsável pela abertura de uma concorrência maior em relação à Petrobras e à prospecção do petróleo no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foi o cara que peitou acabar com aquelas velhas estatais da telefonia. Eu mesmo tinha aqui na minha casa uma estatal chamada Telesp, que era um inferno. A gente tinha que pagar para ter a linha de telefone, uma fortuna. Era um ativo, né? Você lembra? Exatamente. Era um ativo. Não, você tem uma ideia, você pagava primeiro, mas não recebia a linha telefônica. Você esperava quando tivesse uma linha telefônica para colocar na sua casa. E como só tinha essa estatal velha, completamente dissociada do momento que a gente estava vivendo, tinha pessoas que viviam de comprar telefone, tinha 10, 15 linhas, alugavam as linhas telefônicas e ganhavam dinheiro com isso. Até que o próprio governo que você citou, do Fernando Henrique Cardoso, acho que era o Sérgio Mota, até o ministro das Comunicações, salvo engano, eles quebraram esse monopólio, dizendo, não, vamos deixar a concorrência entrar. E de lá para cá, a gente percebe o seguinte, né?
Nós temos mais celulares hoje no Brasil do que a própria população brasileira. É verdade que tem gente, 2, 3 celulares, eu tenho um só. Mas eu digo, isso mostra o desenvolvimento da economia voltada para esse novo mercado. Agora, eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: nós vivemos num mundo globalizado. Quer você goste, quer você não goste, quer você concorde ou não, isso é um fato. O mundo está globalizado. Ou seja, as economias estão cada vez mais interrelacionadas uma com a outra. Se nós, até recentemente, você podia comprar qualquer mercadoria chinesa no valor de até $50 e não pagava imposto, não é verdade? Então as mercadorias estavam chegando muito baratas no Brasil. Agora, o fato, então, de um país se abrir e estar integrado dentro dessa estrutura econômica da globalização, não quer dizer que ele não tenha uma política econômica que ele possa, muitas vezes, criar barreira alfandegária. Vou citar 2 exemplos rapidamente. Hoje, a China entrou com uma ação na Organização Mundial do Comércio contra a União Europeia, porque a União Europeia está taxando o carro elétrico vindo da China. Hoje, há uma disposição da economia americana de taxar os produtos de aço provenientes do Brasil, para proteger a indústria local. Então, essas proteções tarifárias, elas acontecem hoje, mas ela não tem, logicamente, a mesma missão que tinha no passado, porque o mundo mudou e porque nós estamos, quer a gente queira, quer a gente não queira, interligados econômica e financeiramente. Concordo com você, com o que você falou, e só complementando, ainda na gestão Fernando Henrique, para não estender a lista, existiu através do Serra a quebra das patentes dos remédios, dos genéricos, né, e similares, que foi uma grande conquista. O Paulo Renato, que era o ministro da Educação, expandiu a concessão. Bom, o termo não é bem esse, né? Mas até então, você conseguir criar uma faculdade ou uma universidade era um lobby, assim, do outro mundo. E eu falo isso com muita propriedade porque eu trabalhei no sindicato das escolas particulares, junto com um economista que era o José Aurélio de Camargo, que o pai dele também deu aula na USP junto com o Fernando Henrique. Mas, enfim, o Paulo Renato não é desregulamentou, mudou a regulamentação, então se permitiu criar mais universidades e faculdades e depois criar um processo de seleção para filtrar e tirar as ruins, mas pelo menos aumentar o número de pessoas que estudam, né? E eu vou chegar nisso, porque quando eu falo do Brasil do amanhã, na minha opinião, dos grandes pontos para a gente trocar uma ideia é justamente a educação. Mas antes de chegar nisso, então, sem estender a lista, os genéricos, a área de ensino, e aí o que fica o que não deu certo, onde a gente tropeçou aí, porque quando a gente pega aquela fase, era para ter dali para frente voado. E aí a gente conseguiu ter a proeza de dar o voo de galinha e ficar balangando. Onde você acha que a gente tanto patina? Olha, eu acho que a gente patina pelo seguinte: nós temos que, de uma vez por todas, definir o seguinte: que tipo de país nós queremos? Que tipo de economia nós queremos? Que tipo de organização social nós queremos? Se nós não temos norte, quando o navio não tem norte, nenhum vento é favorável. Ou como Alice nos Países das Maravilhas, né? No País das Maravilhas, para onde você quer ir? Qualquer lugar serve, né? Quando você não tem destino, qualquer lugar serve. Mas eu digo, aí você também não chega a lugar nenhum. Então eu acho que algumas dessas questões, elas estão baseadas na questão educacional, como você falou muito bem, que pode ser desdobrada no que diz respeito, por exemplo, à consolidação de partidos políticos que funcionam claramente, defendam claramente suas posições, defendam claramente os seus programas de governo, defendam claramente quais são as suas propostas para você mudar o país. Infelizmente, nós não temos isso. Nem em eleição municipal se consegue discutir programas de governo para as cidades.
Nós tivemos um exemplo recente agora. Então, ou Mas seja... e por quê? É falta de bons candidatos ou de um sistema político minimamente saudável, ou é falta de exigência e critério dos eleitores, ou é tudo junto? Eu acho que é tudo junto. Mas a escola teria uma contribuição para dar muito grande, realmente muito grande. Por exemplo, vamos falar do Fernando Henrique, então. Ele, o Serra, o Covas e outros fundaram um partido político. Partido da Social Democracia Brasileira. Ou seja, um partido que tinha uma ideologia da social democracia, um partido de centro-esquerda. Outros partidos, caso do PT, por exemplo, é um partido que também tem a sua ideologia, está situado à esquerda. Então, basicamente, você tem só 2 partidos com programas claros. Os demais você não tem. Você não tem. E olha só, veja o que aconteceu com o PSDB. Morreu. É ruim para a democracia. Quem é que representa o ideal, eu não estou dizendo que deve ser esse, mas quem é que representa o ideal social-democrata no Brasil hoje? Ninguém. Não tem mais. Agora, sabe uma coisa interessante? Não sei se você tem essa mesma leitura. A imensa maioria não tem o entendimento de que o PSDB era um partido de centro-esquerda. Todo mundo acha que ele era um partido, não vou dizer extrema-direita, mas absolutamente de direita. É o partido dos coxinhas e dos playboys. É assim que a sociedade via. Mas isso você sabe que é uma leitura absolutamente superficial. Quando você para e pergunta para o cara, escuta, por exemplo, eu ouço falar muito hoje em progressista. Até meus colegas. Aí eu pergunto, escuta, o que é ser progressista? Não, peraí, o que é ser progressista? Não é? De fato, nós tínhamos um Partido Social Democrata, mas a gente votava porque era o Fernando Henrique, ou porque era o Covas, ou porque era o Serra, ou no caso do PT, que é o Partido Socialista, por causa do Lula, que sempre foi o grande líder dentro do PT. A gente não lutava, ou não votava, e não vota ainda hoje, infelizmente, no programa do partido. Nós não votamos. A gente não aprende na escola, a gente não aprende na cidadania, a gente não aprende a escolher, não pela cara do cidadão, não pela liderança dele, mas pelo conteúdo programático que o partido político deve ter. E numa democracia, como a gente sabe, tem desde os partidos da esquerda até os partidos da direita, e as pessoas entendendo como é que aquilo funciona, e descobre ali, e escolhe aquele que ele acha que é o melhor para o país, ele vai lá e vota. Se levar, ele vai naquela direção. Agora, você está dando a entender que um dos primeiros comprometimentos é justamente a falta de educação das pessoas. Educação no sentido intelectual, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Falta educação para a gente no momento seguinte. Nós temos pouca leitura no nosso país. Eu fico assustado quando eu converso com as pessoas. Não estão lendo nada, pô. O pessoal não está lendo nada. É verdade. Eu estou velho, continuo lendo. Acabei de falar para você que acabei de ler o livro lá do Fernando Henrique. Estou lendo outro aí. Estou lendo A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, que é um autor de esquerda. Estou no final do livro. Eu continuo lendo. Agora, as pessoas não leem. Então, veja o seguinte, como é que eu posso me posicionar se eu não tenho conhecimento um pouco mais aprofundado, um pouco mais com meus pés no chão? Então, isso faz parte, sim, da nossa educação. Vou dar outro exemplo. Aí onde você está, o voto é optativo. Nas democracias maduras, o voto é optativo. Então, eu te pergunto o seguinte, aliás, já fiz enquete no jornal sobre isso. Por que no Brasil o voto tem que ser obrigatório? Porque senão as pessoas não iriam. Muita gente não iria. Correria esse risco, né? Eu acho que esse é o entendimento. Tudo bem. Você não acha que o cidadão tem o direito de decidir se ele vai ou não votar? Numa população que a gente entenda que ela é
educada e madura, sem dúvida. Mas num país como o nosso, eu acredito que lá na Constituinte, o que se entendeu é que isso seria muito arriscado. Tudo bem, mas nós temos outros países, por exemplo, como a Índia, que é um país que tem seríssimos problemas, e eu conheço bem, o voto não é obrigatório. Ou seja, vamos parar de tutelar as pessoas? Vamos deixar esse Estado que quer tutelar a gente, para a gente decidir por nós mesmos? Porque, veja o seguinte, para eu decidir, não preciso exatamente estar numa faculdade, numa universidade, nem ser doutor, nem coisa nenhuma. Eu sou um cidadão. Se eu sou um cidadão, eu tenho o direito de decidir se eu vou ou não. Agora você vai dizer, bom, é muito frágil, é verdade. Se você perguntar hoje, em quem é que o senhor votou para vereador da sua cidade, o cara não sabe. Esqueceu. Se não é que ele pegou aquele santinho, santinho não, né? É santão. Porque agora paga o nosso dinheiro. A eleição no Brasil hoje ela é custeada com dinheiro público. Custou essa eleição 4 bilhões e 900 milhões de reais. Quanto custou a eleição para o bolso do contribuinte aí nos Estados Unidos? Zero. Alguma coisa está errada. Ou nós, ou eles. Mas no caso, então isso agora eu estou me colocando aqui numa posição de aprendiz. No Brasil, essa mudança foi feita porque quando deixava os políticos fazerem captação direta, era um acordão, um esquema, um toma lá da cá, que assim, eu empresário vou te ajudar, mas depois você me libera o zoneamento lá, que eu vou construir um prédio, vamos fazer dinheiro. Era uma bagunça, né? É assim aí nos Estados Unidos? Não, tem lobby, mas até o lobby, vamos dizer, é organizado, né? Existe corrupção, é lógico, mas num grau muito menor. Mas aí, assim, é sistêmico isso, porque vem desde a cultura, enfim. Aí isso aqui não dá nem uma live. Eu tenho que ir para a sala da sua casa e a gente tem que passar umas 4 horas conversando. Mas eu acho que são coisas que a gente tem que medir. Quando é que nós vamos chegar nisso? Né? Quando é que a gente vai chegar numa situação como... Quer ver outra história interessante? Quantos artigos tem a Constituição brasileira? Nossa, agora você me pegou. São muitos, eu não lembro. 250. Quantas emendas tem? 300 mil. 150. Ah. Aquilo não é uma Constituição, aquilo é um código. Aí nos Estados Unidos, quantos artigos tem a Constituição americana? Nossa, agora eu também não Quantas emendas tem? Quantas emendas tem? Pouquíssimas, né? 16 emendas. Aqui tem 150, meu amigo. Agora eu pergunto o seguinte, espera um pouquinho. Então o Estado, para ter 250 mais 150, ele está intervindo em todas as situações. Não sei se o pessoal se lembra, mas os juros foram tabelados pela Constituição de 1988. Você não podia cobrar mais do que a taxa, não lembro o nome agora, era de 12% ao ano. E aí? Como é que você vai tabelar os juros? Ninguém levou a sério. Ou seja, não regulamentou. Porque numa economia capitalista, você não pode taxar, você não pode fechar os juros. Numa economia capitalista. Economia comunista pode, capitalista não. Então, como é que fica essa situação? Quer dizer, como é que todo mundo sabe que a segunda emenda da Constituição americana garante a liberdade de expressão. Qual é o artigo da Constituição brasileira que garante a liberdade de expressão? Nós temos, né? Temos. Você já leu? Não, nunca li. É o artigo 5º. Mas ele é falho ou ele... Não, ele é excelente. Ele garante a liberdade de expressão. Está lá, artigo 5º. A gente não sabe, pô. A gente sabe que nos Estados Unidos é a segunda emenda. E aqui nós não sabemos o que é o artigo 5º da nossa Constituição, que garante a liberdade de expressão, que é maior do que a liberdade de imprensa. E por que, então, de alguma forma, às vezes a gente assiste aí algumas situações que são questionáveis em relação a isso? Porque é o seguinte,
a liberdade de expressão, você é responsável por aquilo que você publica. Você pode publicar qualquer coisa, mas você vai responder se porventura você cometer injúria, calúnia ou difamação. É o que está na lei brasileira. E é isso que a gente tem que seguir. Mas voltando, tem uma coisa. Quando eu comecei a dar certo na vida e eu passei a ter um escritório num prédio bem bacana ali na Faria Lima, onde eu comecei com a minha gestora, né? Antes de transferir ela para Nova York. E nesse mesmo prédio ficava o escritório da GP Investimentos, que era do Jorge Paulo Lemann, mas que na época chamava GP, e depois, lógico, eles explodiram com outros negócios. E a gente tinha uma certa afinidade porque ele jogou muito tênis e eu também joguei muito tênis. E aí eu brincava com o Jorge Paulo e dizia o seguinte: quando é que você vai privatizar o Brasil e vai montar um time para tocar o país? Porque ele estava naquela época pós-Antártica e Brahma, acelerando os negócios com esse modelo de meritocracia. Então a provocação é o seguinte, Heródoto: se privatizássemos o Brasil e você vira o CEO, quais seriam as suas prioridades ou as coisas que você... Eu sei que talvez nunca ninguém tenha te questionado dessa forma, mas pegando de bate pronto, o que você faria? Por onde você começaria? O que você acha que seriam os 10 mandamentos? Bom, o primeiro mandamento seria uma reforma do ensino. Nós temos que reformar o nosso ensino. Ou seja, o ensino começa pelo ensino fundamental. Certo. Né? E o ensino médio. Ou seja, eu tenho que sair da escola tendo um mínimo de conhecimento de coisas práticas. Você estudou latim? Não, na minha época já não tinha mais. Eu estudei latim. O que você acha que eu posso fazer com os anos que eu estudei latim? Hoje eu não leio mais nenhum autor latino. Nem me lembro mais, provavelmente. Mas eu passei anos estudando latim. Será que se eles me ensinassem lá cidadania, não seria mais consistente? Será que se eu aprendesse, por exemplo, pelo menos o básico da gestão financeira do meu bolso, da minha casa, da minha família, na escola, eu não estaria melhor? São perguntas que eu estou fazendo. Sem dúvida. Na verdade? Então, quer dizer, o ensino médio, quando na minha época eu estudava, ele não era um fim em si mesmo. Hoje ele está começando a mudar. Ele era apenas a ponte para você fazer o ensino superior. Eu mesmo tive dessa época. Eu fiz o ensino médio para ser professor de história, né? Para fazer o curso de direito e depois para virar jornalista. Ou seja, eu percebo que em outros países do mundo, por exemplo, na Alemanha, o cara no ensino médio ele já sai apto a ter alguma atividade no mercado de trabalho com algum conhecimento. Ele pode ir para a universidade, mas ele já tem uma base. No meu período, não. Você tinha que ter um diploma superior. Você teria que, se possível, ser um doutor. Onde você era avaliado pelo seu título e não pela sua capacidade, não pelo seu empenho, não pela sua dedicação. Mas eu tenho um nome quatrocentão, um doutor, boto uma banca e começo aí a viver de uma maneira, vamos dizer assim, com menos chateação, menos concorrência, menos gente bater na minha porta e por aí afora. É por aí. Não estou te contestando, porque eu concordo com tudo, mas só vou te dizer o que eu sempre ouvi, né? Ainda mais nessa época do Paulo Renato. Ele falou: Bruno, ele era muito amigo do Zé Aurélio, né? Para quem eu trabalhava. Ele falava: Bruno, a educação aqui, o nosso papel é fazer com que os jovens, né, as crianças, pelo menos saiam do colégio sabendo escrever e fazer conta. Tudo bem, eu não discordo. Mas
pegando a realidade de hoje, o problema é que nem a grande maioria nem isso sai sabendo, né? Porque tem esse modelo de aprovação automática e vão me empurrando, porque senão é pior, se não tem evasão escolar. E eu também entendo isso, que entre deixar a criança evadir e ir empurrando com a barriga, eu entendo essa dificuldade, né? Ah, tudo bem. Agora é o seguinte, o fato então, de ter uma aprovação automática não quer dizer que o ensino tenha que ser de má qualidade. Não quer dizer que não tenha que ter verificação. Não quer dizer que não tenha que ter avaliação. Até para você saber quem é que está acompanhando e quem não está. Quem não está tem que ser colocado num programa à parte, para aprender, para recuperar, para poder ir junto com os outros. Bom, E não expulsar pessoas dessa escola. Olha, eu sou da época que eu trabalhava de dia para estudar de noite, no colégio público. E aí? você veio de uma família humilde? Sim, meu pai era dono de um bar, depois de uma oficina mecânica. Eu fui auxiliar de mecânico. Eu fui auxiliar de borracheiro. Eu fui office boy, na época não tinha moto. Eu fui office boy. Eu trabalhei até os 20 anos de idade com essas coisas todas. Quando entrei na faculdade, foi que eu consegui meu primeiro emprego como professor numa pequena escolinha na Baixada do Glicério, aqui no Centro Velho de São Paulo. Até os 20 anos, eu exercia essas profissões que eu estou te falando. Mas era duro, eu estudava de noite, trabalhava de dia. Quem era espontâneo, essa questão de porque provavelmente você era bom aluno, senão você não teria entrado na USP. Algumas coisas sim, outras eu não fui bom aluno, não. Mas quem que pegava no seu pé? Sua mãe? Meu pai e minha mãe, mas principalmente meu pai. Que era o quê? Falava o seguinte, moleque, você pode aprontar tudo, mas tem que estudar. Tem que estudar. E meu pai era um autodidata. Meu pai veio do interior e ele se formou no curso de Direito, ele tinha quase 50 anos de idade. Naquela época isso não era normal, hoje era, naquela época não era. E o negócio era assim, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Entendeu? Eu e meus irmãos todos fizemos curso superior e todos arrumamos uma profissão. Eu tenho um irmão engenheiro, tenho um outro irmão que foi comandante de companhia aérea, eu virei professor, depois virei jornalista, mas porque a ascensão social da minha época se dava através do estudo. Você sabe que eu acho que o seu irmão voou com meu pai? Ah, é? Eu esqueci de comentar isso. Eu não comentei isso nem com a Neide. O meu pai trabalhou 17 anos na VASP, ele foi piloto de avião a vida inteira, e depois ele saiu de lá, foi para Gol, e, enfim, e foi seguindo a carreira dele, mas eu me lembro porque o meu pai já era seu fã na rádio, e ele comentou um dia comigo, eu vou com o irmão dele. O seu irmão voou na VASP? Voou na VASP, voou também depois passou para a aviação da Companhia Elétrica de São Paulo, CESP. Ele foi instrutor de voo e eu tirei brevet por causa dele e fui voar lá no Aeroclube de São Paulo. Então é certeza que é isso mesmo. Porque meu pai, assim, depois de começar de baixo e ir caminhando, ele virou chefe da instrução da VASP. Depois ele cuidou de operações, né? Foi ficando mais velho, foi indo para a área burocrática. Mas isso é um papo para quando eu estiver em São Paulo a gente resgatar essa memória. Meu pai é o único da família que não virou empresário, que foi o fugitivo dessa linha. Ele infelizmente já faleceu, mas enfim, ele foi a vida inteira, foi a grande paixão. Ele voou a vida inteira, desde muito novo até falecer. Ele faleceu faz 2 anos e dando aula, trabalhando com instrução de voo, ainda em Guarulhos, ali numa empresa canadense de simuladores, que agora esqueci o nome, mas enfim. Mas Pois você vê que nós temos paixões semelhantes. Mas então, voltando. Então, privatizando o Brasil, primeira coisa, você organizaria a educação. A educação, sem dúvida alguma. Item 2.
Olha, o item 2 é o seguinte, eu acho que a gente precisaria, no momento que a gente mexer com a educação, a gente vai mexer com tudo. Não é? Eu acho que a questão fundamental é educação. Você falou, por exemplo, da dificuldade de entrar numa universidade. Hoje não tem. Hoje nós temos muitas escolas abertas. Quando eu fiz vestibular para a escola, para você entrar numa escola pública, como entrei na USP, era concurso público. Ou seja, todo aquele que tirasse nota acima de 5 na poli, na medicina ou na filosofia, o Estado garantia um lugar para você lá na sala. Até que chegou o momento que você tinha 50 vagas para medicina aqui na USP e você tinha 100 estudantes com nota acima de 5. E aí? Não cabia todo mundo na sala de aula. Foi aí que o sistema de seleção deixou de ser um concurso público e passou por classificação. E eu me lembro, porque nessa época eu dava aula no cursinho, para medicina. Você tinha 95 candidatos para uma vaga na USP. Aí você tinha só 3 escolas de medicina em São Paulo. A USP, a Escola Paulista de Medicina, que era a federal, e a Santa Casa, só. Eu conheci gente que faz 3, 4 anos de cursinho para poder entrar numa delas. Hoje você tem uma quantidade imensa de faculdades de medicina. É muito simples, muito fácil você entrar na faculdade de medicina hoje. Acabei de vir aqui de um lugar agora, olhei um anúncio. A Universidade Mackenzie abriu medicina agora. Falei, caramba, eu lembrava sempre do Mackenzie mais como área de engenharia. Agora tem faculdade de medicina, ótimo, excelente. É caro, realmente é caro. Agora, acho que o Estado brasileiro tem que entrar para que ele possa, por exemplo, dar oportunidade para aquelas pessoas que querem, que estudam, que se esforçam, para que ela possa, então, participar de uma universidade, seja ela pública ou privada. O Estado tem que ajudar, assim como, por exemplo, nós não temos um Estado totalmente liberal como tem aí nos Estados Unidos. Aí você tem um sistema de bolsas para os estudantes que não podem pagar. Não é? Nós não temos esse sistema no Brasil. Mas aí a gente vai remontar questões históricas que vão nos conduzir lá para a época da colonização, e eu não vou falar disso agora. Tem coisas como essa que você acabou de mencionar que realmente é difícil até comparar, porque economias distintas, um nível de maturidade diferente, mas aqui, para quem está assistindo e talvez não saiba, o conceito aqui se você é bom aluno, aplique para a minha universidade, e se você não tiver dinheiro, mas você for bom, a gente te acolhe. É sempre o conceito do mérito, né? Então, isso está sempre em destaque. Olha, desculpa, eu vou para um lado, aí eu faço outra pergunta, eu faço outro comentário. O Ed fez aqui uma pergunta que eu acho que, sem dúvida nenhuma, é para você. Heródoto, por que você acha que nos Estados Unidos ainda tem o sistema eleitoral antigo por meio de voto no papel e manuscrito? Primeiro, porque é tradicional. Segundo, porque é irrelevante. É absolutamente irrelevante. Você tem uma ideia? Eu vou fazer um debate com candidatos à presidência da OAB São Paulo. Pela primeira vez, a eleição vai ser online. O advogado não vai precisar nem sair de casa para votar. Desde que o sistema seja seguro, ele pode ser ou no nosso sistema de urna eletrônica, pode ser da OAB, que eu acabei de dizer, online, ou pode ser de tinta e papel, como tem nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo. Acho que totalmente respondido. Deixa eu ver se eu... só para não deixar de
de interagir com as pessoas. O Fabiano, penso mesmo, educação de qualidade para todos é o que importa. O ensino à distância tem, a Neide perguntando, o ensino à distância tem qualidade? Pode ser um bom caminho para levar a educação e cultura às pessoas? Qual a sua opinião, Heródoto? A minha opinião é o seguinte, eu acho que o ensino à distância, ele ajuda, mas ele não substitui. Eu acho que, por exemplo, é o seguinte, acho que o ensino, ele poderia ser uma parte presencial e pode ser uma parte à distância. Por que razão? Porque há algumas coisas que você precisa da presença de alguém do seu lado. É como nós dois, a nossa conversa aqui seria diferente se você estivesse sentado aqui do meu lado. E não através de um aplicativo, de uma base como essa que nós estamos usando, que é o Instagram. Seria diferente. Então é o seguinte, eu creio que há algumas coisas que você pode, sim, por exemplo, a aula de recapitulação, um teste, uma palestra excepcional, eu acho que pode ser à distância. Agora, eu acho que o dia a dia, é a minha opinião pessoal, eu acho que ele precisa ser presencial. Sim, uma parte dele, na minha opinião, tem que ser presencial. E, se você me permite, eu complementaria dizendo também o seguinte, porque faz parte do processo de educação o convívio, a interação, a troca de opiniões, visões, experiência, que é quase impossível fazer isso absolutamente online, porque tem parte desse processo que ele é não subjetivo, mas é uma leitura quase... Eu não preciso... Talvez se eu tivesse... Eu vou falar aqui da minha humilde experiência. O Lucas Mendes, ele não me fala como é que ele se... Ele não pega e fala, Bruno, é assim que eu faço, ou... ele não fala nada, só o fato de eu estar do lado dele, eu vejo como ele se comporta. Eu sou fã dele. Assim, é quase como se... Mesmo na época que eu pratiquei tantas outras coisas na vida, só de eu estar do lado de alguém que é uma referência, o cara não me fala nada, ele não me ensina nada. Às vezes já me perguntaram, o que o fulano te ensinou? Nada, mas só o fato de eu estar do lado dele, eu vejo como ele reage, como ele se prepara. Você vê, né? Aquilo é um aprendizado enorme, né? Então, realmente, o online tem uma limitação, né? Ele não vai entregar isso, além de impedir que você construa relacionamentos mais consistentes, né? Não tem jeito, tem que ser olho no olho, né? Exato. Eu acho que, portanto, seria bom que a gente pudesse usar os dois princípios, o online, em determinadas situações, e o presencial em outras. Mas eu queria te perguntar ou sugerir o seguinte, quando eu falo em educação, eu não estou falando só da escola regular. Escola regular tem que ter, as pessoas têm que cursar, tem que ter um programa voltado para o dia a dia, para o cotidiano, tem que preparar as pessoas para a vida prática que ela vai ter, tem que ensinar uma profissão, seja ela qual for, dar na mão do aluno dele escolher A, B ou C, na verdade. Agora, eu acho que há outras questões também de ordem educativa que poderiam ser desenvolvidas. Por exemplo, uma entidade religiosa, seja ela qual for, ela devia ter também uma escolinha lá, da religião, da filosofia, do pensamento. Um time de futebol deveria ter uma escolinha lá, não só de chutar bola, uma escolinha que ensinasse o esporte, que ensinasse história do esporte, que ensinasse comportamento, ética, não violência. Os sindicatos poderiam ter uma escola para ensinar as pessoas como é que é a legislação trabalhista, como é que ela funciona, como é que ela não funciona, quais são os direitos que você tem, quais os que não tem. Então, eu acho que o esforço da educação não é necessariamente um esforço só na escola. Sim, a escola é o ponto principal, sim. A escola é, vamos dizer, a coluna vertebral mais importante, sim. Mas eu acho que esses inputs, eu acho que eles dão uma dimensão maior para a pessoa se educar. E muitas vezes acho que a gente relega isso.
Não? A gente não desenvolve isso. Agora, olha só, eu vou te fazer uma pergunta profunda, que eu acho que a gente nem vai conseguir explorar esse assunto da maneira que nós precisaríamos. O problema é que muita gente não tem verdadeiramente o desejo de ser melhor amanhã do que é hoje, verdadeiramente o desejo de vencer. Então, eu concordo com tudo isso que está sendo dito, mas tem um ponto que é difícil, né? Que depende um pouco, em algum grau, da pessoa. Sem dúvida. Você, teoricamente, pelo que você acabou de me contar, você tinha tudo para ser mais um na fila do pão, mais um nada. Desculpa falar assim, mas concorda? Concordo. Você tinha tudo para, talvez, sei lá, ficar lá apertando parafuso. Trocando pneu. Trocando pneu, borracheiro. Mas é verdade. E você não quis. Alguma coisa, ou várias coisas, você disse, não é o que eu quero para mim. Então você tinha um querer. Eu tenho certeza que você deve ter cruzado com pessoas que tinham tudo, tudo. Famílias ricas, intelectualizadas, com dinheiro para proporcionar o que eles quisessem, estabilidade, tudo, e que não fizeram nada. Então tem um lado aí e aí a gente começou, né, falando de leitura. Por um acaso está aqui porque eu estou lendo ele pela segunda vez. Eu estou lendo esse livro do Robert Greene que chama Mastery, né, que basicamente ele discute isso. Como que você pode ser muito bom ou descobrir aquilo que você performa muito bem, e ele entra em alguns aspectos como, por exemplo, essa linha de que muita gente não tem esse drive ou até se vitimiza de eu não consigo, não é para mim, eu não vou chegar lá. E ele mostra, não, qualquer um pode. Para alguns vai ser mais difícil, para outros não vão conseguir chegar tão longe, mas todo mundo consegue sair daqui e chegar aqui. Se de repente você já estava aqui, todo mundo consegue progredir, né? Eu acho que sim. Agora, depende sempre. Eu volto de novo à questão da educação. Educação não é o ABC, educação é ensinar a viver. Vou dar um exemplo. Os líderes nascem líderes ou podem se formar líderes? Podem se formar, na minha opinião. Algumas pessoas acham que aquele cara tem o dom da liderança. Parcialmente, ele vai ter que se preparar e estudar, mesmo que informalmente, né? Pode ser que ele tenha mais facilidade do que outros, mas isso não quer dizer que num determinado momento do dia a gente não é líder em alguma coisa. Você falou do seu pai, piloto de aviação. Quando seu pai sentava do lado esquerdo e dirigia, pilotava o avião, ele era o líder. Todos os pilotos, quando estão pilotando, são líderes. O motorista de ônibus, ele é um líder. Ele tem liderança sobre a condução, sobre as pessoas que entram, que saem, etc. Então, todos nós somos líderes. É que a gente, geralmente, fala em líder, a gente já lembra naquelas exceções que a história, né, relata aí, repete, etc, etc. Mas todos nós podemos desenvolver a nossa liderança. Eu posso ser um líder já como motorista de ônibus, mas eu estou olhando um pouquinho lá na frente, é o seguinte, eu gostaria de aprender como é que pilota o avião. Eu vou ter que fazer o curso lá no Aeroclube. Pô, mas eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que pagar, custar a hora de voo, eu vou fazer uma força porque eu quero pilotar um avião. Eu quero aprender a pilotar um avião. E no momento que eu obtiver uma profissão de piloto, eu vou parar de ser motorista de ônibus, eu vou ser piloto de avião. Ou seja, volta a questão novamente, é uma questão de educação. A educação, ela não começa na escola. Ela continua na escola. A educação começa em casa. Olha que bruta responsabilidade que a gente tem quando a gente cria
um filho ou uma filha. A primeira grande responsabilidade não é só prover o leite dos bebês. Isso sim, precisa, sem dúvida, ninguém vive sem isso. Mas é o seguinte, a primeira educação tem que sair de casa, pô. Tem que sair da mãe e do pai. E eu complementaria dizendo, não começa na escola e também não acaba lá. Concordo. Concordo totalmente. Por quê? Porque a gente continua, sai da escola e continua aprendendo. A gente continua lendo. A gente continua caindo e levantando. Mas é que a gente já está com o casco duro de tanto levantar e de apanhar e ir para frente, porque a gente já tem uma experiência de vida muito maior. Mas a gente não acaba, não. A educação não acaba com a escola. E nem acaba com pegar o diploma e pendurar na parede lá do meu escritório. Você não tem mais dado aula, né? Não, não tenho. Eu dou palestra, subo uma outra palestra, mas a aula eu parei. Eu deixei de ser professor para virar jornalista. E voltar para a política passa pela sua cabeça? Não, também não passa. Porque eu acho o seguinte, há determinados momentos da vida que isso é favorável, outros não. Não é exatamente a idade, mas é a compreensão que você tem da sociedade, do mundo, etc, etc. Veja, por exemplo, o presidente do Brasil, o presidente Lula, tem 79 anos de idade. Ele pode ser candidato à reeleição com 80 anos de idade. Isso era impensável em outras épocas. Era absolutamente impensável. Ou seja, que a pessoa pudesse chegar aos 80 anos de idade, e já existem outros chefes de Estado. É o caso do Biden, por exemplo. Quantos anos tem o Biden? Mais de 80, 82, sei lá quanto. Acho que ele tá se elegeu presidente dos Estados Unidos com quase 80 anos de idade. Não é verdade? O Trump está com 79, né? 78, 79. O Trump está com 78, foi por aí afora. Então você vê o seguinte, você vê que o aprendizado não termina nunca. Sem dúvida. Olha a pergunta da Beli. Sente falta de dar aula? Sente falta da sala de aula? Olha, eu dei aula há 25 anos. Eu passei por vários tipos de escola. Inclusive, dei aulas na USP durante 12 anos. Dei aula no cursinho Objetivo durante 16 anos. As salas lá eram imensas. Era uma moçada de 18 anos, 17 anos, por aí, na flor da idade. Então não era fácil você dar uma aula para 200 meninos e meninas, moço e moça, na flor da pele. Mas a gente aprende, fui aprendendo também, né, a dar essas aulas. Gostava muito, eu realmente gostava bastante. Mas eu acho o seguinte, a vida é um fluxo. Não construa a casa em cima da ponte. Essa frase é do Buda. Eu sou dessa religião. Não construa a casa em cima da ponte. Então, se a vida é um fluxo, elas estão constantemente mudando, em vez de a gente ficar se agarrando nas coisas, é melhor você permitir que elas passem e conhecê-las. É só uma sugestão. Sensacional. Heródoto, eu já contei aqui com 1 hora sua, é uma honra, eu não quero aqui te monopolizar. Eu queria fazer uma última pergunta, quase como se nós estivéssemos na sala da sua casa. O seu atual contrato, você tem exclusividade com a emissora? E por que eu estou perguntando isso? Eu fico tentado a te ligar amanhã e falar, você não gostaria de alguma forma se unir a nós no Manhattan ou fazer alguma participação? Eu até comentei com o Lucas que eu iria fazer essa provocação. Aí o próprio Lucas falou, não, ele deve estar todo amarrado lá com 10 contratos de exclusividade. Mas pergunta, ele falou, pergunta. Perguntar não é crime. Infelizmente eu tenho eu tenho 2 contratos em andamento e eu estou limitado
a cumprir o que estão lá no contrato. Então, para mim seria uma honra. Gosto muito do Lucas, gosto também do nosso companheiro que você citou, O Caio Blinder. Caio Blinder. Pô, o Caio eu conheço desde moleque, desde calça curta eu conheço o Caio. Sou fã do Caio desde muito tempo. Seria uma honra, mas o Caio é uma eu figura. agradeço muito. E hoje você está principalmente na Record News, certo? Exatamente. Eu trabalho lá no Grupo Record e trabalho também para um grupo chamado TAT, que tem sede em Ribeirão Preto, mas ele tem uma cadeia de rádio e televisão em todo o país. Então, por exemplo, eu estou fazendo um jornal pela manhã, das 7h30 às 9h, dessa cadeia nacional. Hoje é tudo misturado. Você já não sabe mais o que é rádio, o que é televisão, é tudo misturado, é uma confluência de mídia. Mas eu levanto às 5 da matina. Eu chego na redação às 6. O jornal é às 7h30, às 9h. E, na minha casa, eu faço a pauta para o dia seguinte. Puxado. E Animado. Eu não só conheço a Tati, como hoje eu entrei ao vivo para o SBT, porque eles são filiados do SBT. Eu acho que eu estava falando com a filial do Vale do Paraíba. Bom, eu não sei, porque se deixar a Neide... É da empresa, é da mesma empresa que eu trabalho. Porque se deixar a Neide não me deixa trabalhar. Ela marca 5, 6, 7 entrevistas por dia, eu vou ser demitido, vou ter que viver de entrevista. Então o SBT do Vale do Paraíba pertence ao Grupo TAT, assim como a Bandeirantes do Litoral também, e a Record de Campinas, além da TV TAT em Ribeirão Preto, onde é a sede da empresa que eu trabalho. Que, aliás, é de propriedade de um ex-colega meu de aula lá no Objetivo, um empresário chamado Chaim Zahia. Eu brinco com ele. Eu falo, puxa, você foi o professor que deu certo. É verdade. Heródoto, uma honra te receber, bater esse papo. Muito obrigado. Espero que a gente tenha sido o primeiro de muitos outros e que a gente se encontre pessoalmente quando eu estiver em São Paulo. Uma honra. Mas aí só para jogar a conversa fora. Muito obrigado. Então, uma excelente noite, muito obrigado e nos reencontramos em breve. Até mais. Um abraço em todo o pessoal que nos acompanhou. Um abraço, obrigado. Nada.